amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com meu amigo Eduardo de Castro. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra estar contigo, Ricardo. A honra é minha. O melhor bacalhau de São Paulo. Ou do Brasil, né? Porque eu nunca comi em outro lugar. Que bom que você pensa isso. É verdade. É uma honra estar aqui contigo. Tenho acompanhado o teu talk, do presidente, a gente acompanha há muitos anos. Parabéns pelo teu êxito profissional, parabéns pelas coisas novas que você está fazendo. Muito obrigado, muito obrigado. Você está no Brasil há quantos anos? Vou fazer 15 anos este ano, em novembro. Em novembro? Faço 15 anos. Você chegou no Brasil, então, em 2015? 2011. Em 11? 11. E por que você escolheu o Brasil? Porque você já passou por 10 países. Então, eu já tinha vindo várias vezes ao Brasil, na verdade, em várias circunstâncias, umas profissionais, outras pessoais, e eu tive a oportunidade de vir para o Brasil nessa época porque eu comecei a namorar uma brasileira, primeira coisa. E depois... Como todo bom estrangeiro, né, gente? E depois eu tinha acabado de sair de uma situação onde eu fui durante muito tempo. Tinha acabado de sair da Suíça, tive a doença do meu pai que me obrigou a regressar a Portugal durante um certo período até ao falecimento dele. E tive um convite para montar um restaurante aqui em São Paulo, para fazer uma consultoria. E como eu estava namorando com uma brasileira, acabei por ficar. Antes de você continuar, queria te dar uma lembrança aqui, que é uma garrafinha. Queria agradecer ao Alexandre Pinto, que é o presidente da Le Creuset, para você brindar aqui comigo, tomar sua aguinha aqui. A Le Creuset completa 100 anos aqui no Brasil. Muito obrigado. No mundo, desculpa. No mundo. Obrigado a E que faz umas panelas maravilhosas. Você usa? Eu uso. Você usa em casa ou no restaurante? Uso em casa e tenho no restaurante algumas pequenas panelinhas que eu uso para levar algumas coisas na mesa. Cassoulet, né? O cassouletzinho. Mas cassoulet não usa comida portuguesa, né? Não, nós temos o cassoulet em si, ele é muito mediterrâneo. Depois tem algumas formas. Por exemplo, a gente faz uma feijoada portuguesa de trás. Existe feijoada portuguesa? Existe. A feijoada, quando veio para o Brasil, muita gente pensa que a feijoada é brasileira. É uma adaptação dos escravos ou uma feijoada tradicional portuguesa e que aqui sofre a grande transformação do feijão branco para o feijão preto que existia no Brasil. Mas a feijoada em si, a feijoada portuguesa e também chamada feijoada transmontana, ela é uma feijoada de feijão branco, que na verdade tem algum paralelo com o cassoulet. E depois, quando ela vem para o Brasil, ela sofre a influência do feijão preto, de outras coisas, da laranja, que é extremamente tropical, do acompanhamento de laranja, mas a feijoada é portuguesa. Que legal. Muito interessante. Chefe, você nasceu em Trás-os-Montes, mas antes de conquistar as cozinhas do mundo, sua voz ecoou nas rádios de Paris, Portugal. Como essa base no jornalismo e nas rádios ajuda você hoje na gestão e no palco que é um restaurante? Olha, eu nunca imaginei ser cozinheiro e chefe de cozinha na vida. Foram uma série de coisas que foram acontecendo ao longo da vida. Eu sou filho de uma professora e de um funcionário público, Dona Filomena, e eu sempre me destaquei por escrever bem. Então as minhas notas eram português. Aos 14 anos entrei no Jornal de Santo Tirso, que era um jornal da minha cidade onde trabalhava, que é pertíssimo do Porto, e onde eu vivia. E naturalmente comecei a entrar no jornalismo. Com 16 anos eu estava no Comércio do Porto, passei pelos jornais da cidade do Porto, até estudar para Paris. E a partir daí eu sempre me vi como jornalista, era a minha intenção. Porém, eu sou de uma família de pessoas muito ligadas à gastronomia. Produção de vinho, produção de azeite, os meus avós produziam azeite, produziam vinho, e sempre se comeu muito bem. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu virei chefe de cozinha do meu alojamento, porque eu era o que cozinhava melhor, era aquele que não pegava só no atum e juntava com esparguete, eu tinha uma outra ideia. E a partir daí, eu sempre tive esse interesse pela gastronomia, pelas bebidas, pelas comidas, até que acabei por cair num hotel na Suíça, e aí houve uma transformação minha de perceber que eu queria me aproximar da gastronomia. Eu não entendia ela, talvez numa primeira fase entendia que poderia ser uma segunda atividade e me lasquei. Passou para sair para a cozinha e acabei depois por me formar em gastronomia em Lausanne e começar a rodar por alguns restaurantes. Evidentemente eu não sou como hoje, que hoje na Europa um menino de 20, 21 anos já está formado, eu comecei muito mais tarde, quase aos 30 anos,
mas não estou arrependido Da sua decisão. Não estou. Você trabalhou, chefe, em mais de 10 países, né? Exatamente. Aí entrei para uma empresa que se chama Swiss Company Hotel, que foi uma empresa que fazia consultorias, e eu comecei a ser um pouco responsável pela formação de equipes de comida mediterrânea e ibérica. Num primeiro momento mais ibérica, aquela origem portuguesa e espanhola, e depois acabei por abraçar um pouco também o Mediterrâneo, e aí tive a possibilidade de fazer consultorias de hotéis, Foram 18 restaurantes. anos. Foi. O que o rigor suíço e a modernidade de Dubai ensinaram a você sobre processos e liderança? Olha, eu acho que a Suíça é um caso à parte no mundo inteiro, porque a uma determinada altura o suíço tem um rigor não só de governança, no sentido global da própria governança, quer a nível público, quer a nível privado, como também um rigor naquilo que é o objetivo, que é fazer bem. Então, assim, o suíço entende que tem que fazer o melhor possível, mas o melhor possível para ele sempre é com excelência. Então você acaba por começar a ter práticas de governança, práticas de execução, práticas de objetivos que você tem que cumprir, que te leva-te um pouco a sempre esses valores, eles te acompanham o resto da vida, a primeira parte da Suíça. Então eu tenho de facto muitos procedimentos no meu restaurante, muitos procedimentos com a minha equipe, de algum rigor, às vezes que não é normal, no sentido da perfeição. Então, o suíço busca a perfeição todo o tempo. A história do relógio é uma história maravilhosa, porque ela, de fato, é como o relógio suíço, porque a gente sempre imagina o relógio suíço de precisão, de bem feito. É um pouco assim o suíço no seu todo. Eu estive mais tempo em Genebra do que em outras cidades da Suíça, mas se repara que de fato a busca da perfeição, me repetindo, é o grande detalhe da vida suíça. Depois o Dubai. O Dubai para mim foi assim como ir para uma Disney diferente. Quando eu cheguei no Dubai, eu fui convidado pelo Paco Jiménez, que abriu um restaurante no Dubai. E você pegou Dubai quando não era tudo isso, né? Ainda não era tudo isso. Ele, assim, não era tudo isso, mas você percebia que estava existindo ali uma Disney de gastronomia, de entretenimento. É quando há o grande choque em que o governo do Dubai entende que a uma determinada altura ele tem ali um polo turístico para desenvolver em grande nível, em grande escala. Então, assim, estavam em construção 50 hotéis, 40 restaurantes, não sei quantos clubes, não sei quantas galerias, era tudo ele uma quantidade exagerada, mas havia ali um propósito de transformar o Dubai num grande destino turístico, esquecer o petróleo um pouco e pensar que ali que havia uma atividade económica que poderia ser extremamente importante para o Dubai, como é, e que agora está passando, pelas razões que a gente sabe, está passando uma dificuldade bastante grande nessa imagem que tinha de paz, tranquilidade, não acontecia nada, era maravilhoso, não tinha roubos, não tinha violência. Hoje a história está um pouco diferente. Eu tenho alguns amigos que trabalham no Dubai e, de facto, o Dubai neste momento está passando um pouco as consequências da guerra. Sensacional. Olha, na verdade eu fiquei admirado com o seu currículo, estudei um pouquinho sobre você. Como que a pós-graduação em História da Gastronomia na França mudou seu olhar com o alimento? E não apenas com a comida, mas como um produto cultural e de valor agregado. Olha, mudou muito no sentido que, de facto, nós às vezes nos esquecemos que a comida ela não só é um fator universal, como ela também é um fator histórico que acompanha os vários movimentos migratórios das civilizações. Então, se repara que quem trouxe a batata foi o Cristóvão Colombo, quem levou o arroz foram os japoneses e tal. Que se você faz quando você estuda um pouco mais sobre a história da gastronomia e sobre a história do alimento em si, você percebe a importância que ele tem a nível mundial. É um fator que você entende melhor, como disse, esses movimentos migratórios e essas origens históricas do alimento. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Uma das coisas que nessa época que eu pesquisei foi a história de uma expressão que nós usamos muito, tanto no Brasil quanto em Portugal, usamos muito a história da marinada, né? O que é uma marinada? Então, marinada? Marinada. Então, a marinada, toda a dona de casa ou alguém que não esteja ouvindo,
verifica que é uma forma de, com alguma coisa ácida, de marinar um alimento. Então você faz uma marinada de peixe, você coloca vinagre, azeite, alho, louro, uns temperos e tal. E de onde nasceu a marinada? A marinada nasce a bordo de uma caravela portuguesa que teve uma calmaria no meio do mar e ficou ali os marinheiros todos durante uns sei quantos dias sem ter nada para fazer e pescando. Pescando porque não tinha vento. E quando teve o vento, todo mundo largou a pesca e continuou tentando chegar na altura perto de Cabo Verde, segundo reza João Henrique de Sousa, que era o escriba que fazia o diário da embarcação. E uma determinada altura o peixe começou a apodrecer. Tinha peixe demais e não se conseguia comer. O peixe começou a ter mosca. E ao mesmo tempo da calmaria, o capitão do barco percebe que o vinho também envinagrou, porque ficou muito tempo balançando e o vinho estava ruim. Nossa! E ele o cozinheiro pega o vinho que o capitão do mar não quis, jogou por cima do peixe e percebeu que com o vinagre conseguia de fato marinar, cozer a carne e o peixe transformá-lo em alguma coisa que hoje se chama ceviche. Ceviche? Então, o ceviche, de onde é que vem? A mesma origem do Peru, os nativos das montanhas. Gente, aí nasceu o ceviche. Os nativos uma coisa estragada. Os nativos da montanha desciam ao nível do mar, queriam conservar o peixe para não apodrecer, usavam suco de laranja, subiam na sua mochila para levar o peixe durante uma viagem até lá em cima. Ou seja, você veja que algumas histórias que você vê da gastronomia e do alimento, elas são mundiais, cada uma com o seu estilo, cada uma com a sua... Mas são essencialmente histórias da gastronomia que fazem com que você entenda melhor. Então, o ceviche é uma marinada portuguesa, mas a marinada portuguesa é feita com vinagre, mas o ceviche é feito com suco de limão, essencialmente, mas a razão é a mesma, é transportar um peixe que tenha qualidade de comer lá na frente. E isso foi, de facto, o que me ajudou a entender a importância do alimento e a entender um pouco que todos nós, espalhados pelo mundo, temos alguma relação com comida. Você fala quantos idiomas? 5. Quais? Português, espanhol bastante bem, francês bilingue, e inglês e um pouco de italiano. Nossa. Bom, Como que você se virou em Dubai? eu falava inglês. Apesar que no nosso restaurante, claramente, o francês dominava, porque era um restaurante que tinha muito mediterrâneo. A equipe quase a equipe toda era francesa ou suíça. Mas a gente falava inglês no dia a dia. Bom, você vai lembrar disso porque deve ter te marcado. Qual foi o prato mais complexo que você fez? O prato mais complexo que eu fiz foi um dia num aniversário, um aniversário de um cliente nosso em Geneve e que ele quis perdizes. Eu nunca tinha cozinhado uma perdiz. Desculpa, repete. Perdiz, que é aquela ave, a perdiz. Ah, E eu nunca tinha cozinhado perdiz. E era uma perdiz é o que é? Eu não sei o que é um perdiz. É uma ave. Dá pra você achar essa ave? É uma ave. Uma foto Você dessa tem... ave. O que é perdiz em português? Perdiz é perdiz. P-R-D-I-Z. É um perdiz. É uma ave que se come muito na Europa, que se caça muito na França, em Portugal, na Espanha. E a perdiz é uma ave extremamente saborosa, pequenininha, digamos assim, quase do tamanho de um pombo. E é uma ave extremamente saborosa, que tem uma carne extremamente saborosa. Aqui no Brasil tem? Tem, se encontra-se em alguns lugares. Acho que a Fazenda Nacional em Santa Catarina que produz carnes exóticas, acho que tem perdiz. E foi uma perdiz que ele queria, porque queria, eu nunca tinha cozinhado perdiz, já tinha visto a minha mãe, pessoas da minha família que faziam perdiz. É essa ave? Exatamente. Olha, gente. Essa é uma perdiz. E é caçada. São selvagens. Os caçadores, na época, normalmente primavera, verão. Ela tem uma carne gostosa, então. Tem uma carne gostosa. De alguma forma, é da família das aves, como se fosse uma galinha de Angola, um frango. Agora você está começando a falar o português que eu entendo. Mas ela não é uma galinha de Angola. É uma perdiz. Acho que foi o prato que eu fiz mais difícil, recheado com amêndoas e castanhas, e que me deu um trabalho desgraçado. Você fez ela cozinhada? Foi ela no forno e recheada com nozes e com amêndoas. Poxa vida, isso na Suíça. Ah. Fez com batata?
Levava uma batatinha assada também no forno. No Brasil, você passou por Rio Preto, Angra dos Reis, onde aprendeu a pescar. Para um chefe europeu, qual foi o maior choque ou surpresa ao lidar com a biodiversidade da costa brasileira? Olha, eu acho que o Brasil tem uma... Tira a coitadinha da minha. da perdiz. Ele ficou impressionado com a perdiz. Eu acho que o Brasil tem... Não sou eu que vou só apenas confirmar aquilo que é o encanto que qualquer gringo chegar aqui e está à conta da riqueza do Brasil, da biodiversidade, do alimento. O Brasil o Brasil é um paraíso para um chefe de cozinha, para um cozinheiro. Sabe o que eu estou lembrando agora? Daquele arroz que você me ofereceu. Tô salivando aqui. O arroz da montanha, né? Nossa Senhora, mas desculpa, te cortei. Não, imagina. Então, assim, quando você chega assim, eu já falei isso várias vezes para mim aqui. Quando água para descer, com a vontade. Quando eles às vezes não têm cuidado. Não. Só para você ter entendido, nós recebíamos na Suíça, uma manga brasileira e ela ficava dentro de uma caixinha, só o chefe de cozinha e o subchefe é que tinha autorização para tirar a manga, laminava para fazer uma decoração aqui. A manga é um negócio que ninguém liga, né? Então, por exemplo, né? Então, assim, eu fui para Angra porque fui contratado por um argentino para fazer uma consultoria de 2 restaurantes e uma pousada que ele estava montando e acabei por me apaixonar pela Ilha Grande. Aí, no meio deste processo, eu fui convidado para escrever um pequeno livro de receitas para uma empresa de azeites em Portugal. Eu decidi escrever o livrozinho na praia. E comecei aluguei uma casinha de praia, ali de pescadores e tal, e na minha frente morava o capitão do barco mais famoso da ilha de pesca, o Almir, e eu comecei a pescar, comecei a ir com ele. Posso ir com você? Posso ir com você? Encher o saco dele e comecei a ir e perceber a riqueza dos peixes brasileiros. É uma riqueza imensa, muito pouco explorada. Nas cidades grandes, como São Paulo, as pessoas ainda têm muito medo, às vezes que o peixe é fresco, se não é fresco e tal, porque a parte logística ainda do peixe chegar próximo das grandes cidades ainda é um pouco complicada. Medo do que você acha? Acho que as pessoas não são habituadas. Na verdade, eu acho que é isso. Por exemplo, o paulistano ele está muito mais habituado a comer carne do que peixe. Essa que é a realidade. E quando é o peixe, é o salmão, que dominou um pouco o mercado e tal. Mas há muito medo da logística. De comer peixe estragado, você fala? Peixe que não seja fresco, que já tenha sido congelado, pré-congelado, voltar a congelar, que é de fato um problema. E a logística do alimento do Brasil, de uma forma... Eu já sei que outras pessoas devem passar por aqui e dizer a mesma coisa de outras atividades, mas a logística do alimento no Brasil é muito ruim. Então, se você vai para o mercado produtor aqui, ou para a CEASESP, você verifica que há ainda umas condições primárias de transporte de alimentos no Brasil. Sim. E vou-te falar um negócio. Eu não quero te confirmar, mas posso te confirmar depois. Há 2 anos atrás, o Brasil era o 3º país que mais desperdiçava comida, que tinha maior número de problemas com 2 coisas. Uma, o alimento mal conservado e o alimento mal transportado. Então, assim, eu fiz um programa que eu acho que você lembra, com a Cátia Fonseca, na TV Bandeirantes. Lembro. E eu fui gravar na zona cerealista. De manhã tem cara jogando futebol com melancia, com não sei o que e tal, porque chega ali um momento, ainda o transporte é rudimentar das pessoas que vêm do sul de Minas para cá, etc. E penso que está melhorando e há um desperdício muito grande de produto. É uma das coisas que eu gosto muito, que é uma área que eu tenho trabalhado muito, que é a sustentabilidade da comida. Trabalhar em função da sustentabilidade do alimento, aproveitar o melhor alimento, aproveitar a casca, aproveitar o alimento que está ligeiramente tocado. Hoje em dia tem várias redes de supermercados na França e na Suíça que têm uma prateleira de alimentos feios, que é o tomate que não ficou bonito, não sei o quê. Tem até empresa que vende. Isso. E exatamente por causa disso, porque a uma determinada altura a rede de supermercado, é evidente que você quer sempre vender o mais bonito, que você quer ser o mais bonito, vender o mais bonito e o mais interessante.
Mas as Mas grandes o sabor é o mesmo, né? Mas o sabor é o mesmo. É. E depois se desperdiça muito com alimentos que têm um pequeno toque, uma pequena, um pequeno defeito e estragam muito. Então acho que há que repensar a sustentabilidade dos alimentos, mas concluindo, tanto o peixe, quanto a fauna, o Brasil é um país que é um parque de diversões para um cozinheiro europeu. Um gringo chega aqui e se desespera, entendeu? Porque de facto nós temos ainda muitas dificuldades do tempo na Europa, não é? Somos muito sazonais, as frutas só aparecem mais no verão, no inverno é muito difícil. E aqui o Brasil tem o ano todo uma riqueza extraordinária. Então você acha que o Brasil vai ser fonte de alimento para o mundo? Acho que já é, né? Acho que já é. O agronegócio brasileiro, eu tenho alguns clientes meus e amigos que estão muito ligados ao agronegócio aqui no Brasil, para lá da soja, do milho, das grandes produtos clássicos de exportação brasileira, a carne, etc. O Brasil é um grande celeiro do mundo inteiro. Você acha que o brasileiro ele é é uma pessoa que desperdiça? Muito. O brasileiro desperdiça muito e tem um problema no brasileiro clássico, que é não fazer manutenção. Que, de alguma maneira, se acha as coisas todas meias descartáveis. Nós não. O europeu foi mais habituado, talvez pela influência da Segunda Grande Guerra Mundial. A minha geração foi muito habituada a apagar a luz, a recuperar um sapato, a afiar uma faca. Eu vou dar um exemplo, Ricardo. Bom, o meu cozinheiro clássico, as pessoas que passam pela cozinha, assim, o cuidado com as facas é mínimo. Quando acaba, compra outra. Eu tenho facas de 20 anos, de 15 anos, que guardo com carinho. Nossa, e que cuido. Muito interessante isso. Entendeu? Então, assim, você repara que... Qualquer coisa joga fora. Qualquer coisa joga fora. E eu, com todo o respeito que eu vou dizer, eu acho que é uma influência meio americana. Não é europeia, é uma influência meio americana do descarte. Nossa, muito interessante. Do descartar rápido, entendeu? E eu acho que isso é um dos fatores que a gente que na Europa sente isso, o desperdício da comida. Mas você sabe, meus avós que são italianos eram assim, é de guardar até fio. Eles encontravam qualquer coisa na rua, guarda. Não é de questão de ser acumulador. Não é acumulador. A coisa de aguardar mesmo, sabe? Acho que é da falta de... Eu acho exatamente isso. Por exemplo, você vê relativamente à água, né? A Suíça tem um potencial de água gigantesco através dos Alpes, do Lago Leman, do Vale dos Lagos. Cara, você vê um suíço, ele é absolutamente poupado com água. Você vê aqui um cara... Eu dou-te exemplos do meu trabalho e dou exemplos de pessoas com quem eu já convivi. Cara, ninguém guarda água aqui. Ninguém ainda entendeu, ou ninguém é uma força de expressão, mas a grande maioria não entende que a água é o bem mais essencial para o desenvolvimento da humanidade e que precisa de ser racionado com muita, sem muita, chovendo, não chovendo. A água precisa de ser cuidada. Nossa, você precisa ser ouvido. Não, eu falo muito isso porque... A Sabesp precisaria te adotar. Eu falo isso muito porque propaganda. Olha, Ricardo, tu não acredita, mas eu passo o dia inteiro fechando. Fecha a torneira, abra a torneira quando você precisar. Não precisa estar para lavar um copo, ficar 10 horas com a torneira aberta. Tenha cuidado. Então, para lá da Sabesp ser muito cara, ela devia me ouvir e também nós, os restaurantes, estamos sofrendo muito com os custos básicos. Enel, Sabesp, são duas... Não, a história que você me contou da Enel foi clássica, mas não vamos falar disso agora. São a Enel, por exemplo, é do conhecimento público, os meus colegas que me estão ouvindo, e você conhece muita gente ligada à gastronomia e tal. A Enel, nos últimos meses, deu um prejuízo ao nosso setor gigantesco, de falta de luz, falta de possibilidades de trabalhar, quando teve as chuvas grandes, um montão de eletrodomésticos gigantesco. Não houve uma interação da Enel, por exemplo, com o nosso setor. Se tu falares com o nosso setor de restaurantes e bares, você há de reparar a quantidade de gente que tem processos contra a Enel, que espera respostas da Enel, por exemplo. Nada contra a Enel, mas no sentido... Eu tenho, por exemplo, contra a Enel, que é o fator mas estávamos falando de desperdício, então isso também, a energia elétrica é outra coisa. Então talvez seja essa formação dos teus pais, Ricardo,
Então, eu sou levado a achar que é um pouco que nós fomos educados, seus pais, meus pais, após a Segunda Grande Guerra Mundial, com muitas dificuldades. Sim, adorei sua E consideração. a imigração brasileira dos seus pais, é em função um pouco, em função às dificuldades que tinha e que chegou aqui, que há muita gente que diz que os imigrantes enriquecem, então, os imigrantes são muito poupados. A maioria deles veio porque não tinha nada e começou a tentar guardar as coisas. Você já deu consultorias e foi dono de várias casas, né? Qual é o maior desafio de empreender na gastronomia em São Paulo comparado ao resto do mundo? Olha, eu acho que, não vou dizer também novidade nenhuma, mas a carga tributária é a primeira delas. Você já pensou em se candidatar? Não. Porque hoje está um barato. Não, mas a carga tributária é gigantesca. E depois eu falo uma coisa com todo o respeito, porque eu sou gringo, com todo o respeito. O brasileiro conseguiu se ver livre a uma determinada altura da hiperinflação, mas não conseguiu se ver livre da hiperespeculação. Ou seja, você tem está enraizado na nossa cultura aqui a especulação. A especulação é um negócio. Um quilo de tomates pode custar hoje 8 e amanhã 12 e no dia seguinte 9, só porque se ouviu falar que vai ter chuva no Rio Grande do Sul ou só porque. Como você é inteligente. É um negócio inacreditável. Então, o primeiro assunto é a alta tributação. Segundo, estamos com problemas de mão de obra. Você já deve também ter ouvido falar isso de outros colegas nossos. A mão de obra especializada. Há um hiato que é preciso ser preenchido no Brasil, que o Senac sozinho não consegue preencher, que é, de fato, a formação de mão de obra média, não, que é garçom, comim, assistente de cozinha, enfim, estamos com muita dificuldade de mão de obra qualificada. E depois, eu costumo dizer que os restaurantes, na sua essência, eles são sempre um espelho das sucessivas crises que nós vamos passando, não é? Porque acabamos por, nos momentos de menos dinheiro, serem atingidos pelas diversas crises. Agora, eu tenho um gozo gigantesco em ter um restaurante em São Paulo. Acho uma cidade, uma gastronomia extraordinária, plena, diversificada, com todos os problemas que nós possamos ter, mas temos uma gastronomia fabulosa em São Paulo. Impressionante, né? Muito inteligente. Esse novo projeto seu, que já não é tão novo, a Alfândega está com quantos anos já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Parece que, nossa, eu fiquei 7 anos no Morumbi, onde tive muitas vezes o prazer de receber. Sim. Depois nós acabamos por vir aqui para o Campo Belo para entender um pouco melhor. Tá feliz? Estou muito feliz. Estou super feliz. Está dando certo, né, a Alfândega? Está dando certo e estou... Novembro de 2024, né? Foi. Eu queria alargar um pouco mais aquilo que eu faço, no sentido de fazer coisas... No outro dia que você esteve lá almoçando com a gente, eu te falei nisso, não é? Há uns anos atrás eu não teria condição de fazer o arroz da montanha, porque o meu cliente, eu não tinha cliente para o meu arroz da montanha, porque os meus clientes, eu passei aqui muito tempo fazendo desse arroz, eu devia te pedir uma quentinha. Uma quentinha. Próxima vez eu mando uma. Nossa Senhora. Então, assim, eu queria alargar um pouco, me divertir mais com aquilo que eu estava fazendo. Estava cansado de só fazer bacalhau e polvo. Não é que eu não gosto de fazer bacalhau e polvo, mas é bacalhau e polvo, essa nota só de restaurante português e alargar um pouco mais. E o Alfândega tem-me dado essa possibilidade. Que, aliás, tem o nome da sua terra natal. Tem o nome da minha terra natal. Foi uma oportunidade que eu tive de homenagear a Alfândega. A Alfândega eu costumo brincar que é um grande condomínio, né? Porque tem condomínios aqui no Brasil. Quando eu morava ali no Morumbi, o portal do Morumbi tem mais habitantes do que a Alfândega. Então eu brincava sempre com isso, que é um grande condomínio, mas é uma terra muito de grandes produtos ligados à gastronomia. Tem uma alheira fabulosa, uma azeitona fabulosa, uma cereja fabulosa, e ela é uma fonte de inspiração para mim. Eu achei que devia homenagear uma vez na vida. Parabéns. Esse projeto é o seu Porto Seguro, né? Onde você uniu todas as suas experiências. Eu acho que estou fazendo algumas coisas que a gente precisa de crescer. Isso você me falou na pergunta anterior. Acho que uma coisa que às vezes o brasileiro não tem é muita paciência.
para construir. Eu sempre falo para os meus funcionários e faço a tradução: Roma e Pavia não se fazem num dia, que era o imperador romano, quando era criticado. Repete de novo. Roma e Pavia não se faz num dia. E então era o Augustus, que estava sendo super condenado, que nunca mais terminava as obras de Roma. Se não me falha a memória, é o Augustus. E ele diz: olha, Roma e Pavia não se fazem um dia, tem que se ter paciência, tem que se ir construindo. Então, assim, um restaurante, eu acho que ele precisa ser construído, precisa ter essa identidade do chefe, dos sócios, do cozinheiro, de todos aqueles que estão envolvidos, não é? E eu estou com muita vontade. Estamos fazendo algumas coisas diferentes, temos os nossos espaços charutos, temos um espaço agora que a gente está... Cada vez mais estamos... Há um lado cultural que eu quero continuar. Já tivemos 2 lançamentos de livros no Alfândega, quero ter essa... Há uma palavra muito bonita portuguesa que aqui não se usa muito. Qual? Que se chama tertúlia. Tertúlia. Tertúlia, depois aqui o nosso realizador que procura a palavra tertúlia no dicionário ou no Google e coloca o que é. Tertúlia são reuniões... Você faz tertúlia no nosso grupo da Bastitini. Battistini. Faz Tertúlia. Tertúlia. E é uma palavra que ela significa se juntar as pessoas para conversar sobre um tema em si e ter essa possibilidade de se reunirem. E eu diria que para este ano e meio, com todas estas crisezinhas que a gente vai passando, que não está à espera, um dia aumenta disto, aumenta daquilo, mas a gente está indo bem. Como que você desenhou a experiência do Alfândega para atrair um público qualificado e exigente como o que circula na região? Olha, 2 coisas. Uma delas, eu já tenho uma limitação de público, os famosos A, B, C, D e tal. Tenho uma limitação porque eu trabalho com produtos bastante caros. Então, tanto o bacalhau, quanto o polvo, quanto o camarão, quanto as ostras, que são a minha base da minha cozinha, eu já por si só eles... Já definem um pouco o meu produto, o meu cliente. Depois, eu quis levar essa experiência um pouco mais para um público que circula ali à volta no Campo Grande, sobretudo os moradores, no Campo Belo, perdão, os moradores, as pessoas que fazem a sua vida profissional ali. E pensei em fazer um menu executivo que tivesse um preço-custo bacana e que eu pudesse apresentar outras coisas, que pudesse sair daquela história da comida tradicional, do menu executivo tradicional. E tem dado certo. Tá, agora sem... Bom, pode fazer merchan também, o espaço é seu. Qual o prato que você mais gosta? Depende do dia. Já me fizeram essa pergunta uma vez, até foi a Kátia que me fez essa pergunta. Eu acho que quando estou com muitas saudades, eu como um bacalhau cozido com todos e tomo uma garrafa de vinho. E fumo um charuto. Acho que assim, quando eu estou com muita saudade... Saudade do quê? De Portugal, de amigos, aquela coisa meio portuguesa de fado, que de vez em quando... Eu gosto muito de samba. Tu gosta de samba? Adoro. Mas eu tenho um lado fadista que é quando não deixo bater a depressão. Quando eu estou triste por alguma coisa, eu como uma bela posta de bacalhau com ovo cozido, batatas, brócolis e bebo uma garrafa de vinho e fumo um charuto, eu fico bem melhor. Mas você está aqui há 15 anos. Tem saudade ainda? Não, eu saí de Portugal com 16 anos. Eu não sou um português saudosista, ponho a Amália Rodrigues aos berros e um Galinho de Barcelos e o Roberto Leal. Não sou. Não, Roberto. Entendeu? Não, estou fora. Eu gosto muito... Eu acho que... Mas olha, para quem foi para 10 países, eu acho que você não é mais português. Eu me considero que, assim, sabe, eu me considero que sou o cidadão do lugar onde eu estou feliz. Eu acho que... Ao maternal, quando você se movimenta, essa história de ser nacionalista é um negócio que eu estou fora. Acho qualquer tipo de... Você se sente brasileiro? Sinto muito. Muito. Não, você fala isso para agradar? Não. Não, como que você se sente? Olha, primeiro eu adoro Havaianas. Ponto final. É a primeira coisa que eu me sinto logo brasileiro, é que eu já não vivo sem Havaianas. Então é um negócio... Chinelinho é um negócio que é uma grande conquista que eu tenho no Brasil, que quando eu descobri Você vai falar isso hoje no vídeo. Não, cara, você não acredita, porque assim, eu identifico a minha felicidade com Havaianas. Porque o europeu usa chinelo, mas aquela...
Na Suíça eu usei uma pantufa a vida inteira, que é aquelas pantufinhas que se usa. Quando você descobre uma havaiana, é um negócio do outro mundo para um gringo. Não há gringo nenhum no mundo que não gosta de havaianas, que não compra 10 havaianas para levar. Hoje as havaianas já estão em muitos países, Portugal já tem um monte de lojas, etc, etc. Mas antigamente, quando eu ia daqui do Brasil para Portugal, eu tinha uma lista de amigos que me pediam as havaianas com a bandeirinha do Brasil, azuis, amarelos, dependia do clube, entendeu? Me pediam... Isso é a primeira coisa. Segunda, eu acho essa história da gente poder sentar, conversar, tomar uma cerveja, tomar um vinho. O brasileiro é um povo que inventou um bom viver. Você consegue viver bem no Brasil. Inventou o bom viver. Você tem botequinho, você tem restaurante, você vai na casa das pessoas, você tem uma vida social pobre, rico, todo... Cara, você olha um final de semana aqui em São Paulo. Você vê que as praias ficam cheias, a da classe C, a da classe D, a da classe A e a Riviera de não sei das quantas. Tudo está cheio. Porque a pessoa, de fato, tem essa tendência a querer se divertir, a querer viver. Então, tudo aquilo que eu falei bem da Suíça, cara, se divertir na Suíça é difícil. É o quê? É difícil. É difícil? Você vive meio num quartel a vida inteira, né? Porque você... Até o cachorro não pode latir. Até o cachorro, não sei o quê, não pode colocar descarga depois das 22 horas, não pode tomar cerveja na rua e tal. Eu não sei, eu estou numa fase que eu não me imagino viver fora do Brasil. Não me imagino, Então sinceramente. Você realmente virou. Já tive alguns convites para voltar para grandes... pelo menos 2 deles que me fizeram tremer, porque não só do ponto de vista económico, eram 2 situações extremamente confortáveis para mim, mas eu tenho muita dificuldade em me sentir que eu me adaptaria de novo a esta felicidade que eu acho que é viver no Brasil. Que bom. Bom ouvir isso. Muito feliz para a gente ouvir. Não, sabes porquê? Porque eu acho que também virou meio moda bater no Brasil, entendeu? Todo mundo acha que as pessoas... O brasileiro tem um problema sobre esse ponto de vista, que é tudo que é de fora é melhor. Sim. E isso é uma bobagem também da Lua. Isso é uma bobagem. Isso é gente que ainda não teve a oportunidade de levar porrada lá fora. Quando ele começar a levar porrada lá fora, ele descobre a alegria de ser no Brasil. Então, nós temos que usar os bons exemplos da Inglaterra, dos Estados Unidos, seja de onde for. Por que será que o brasileiro acha que tudo de lá é melhor que aqui? É importado. Veio dos Estados Unidos. É verdade. Por que você acha isso? Olha, acho... Tem uma resposta para isso? Eu acho que eu vou levar porrada de dizer isso, mas eu acho que basicamente é falta de educação. Acho que é uma educação... Mas o que é que eu digo falta de educação? Falta a educação completa do entender. Le Corbusier é uma das melhores panelas do mundo. Ponto. Em qualquer parte do mundo você tem Le Corbusier. Tá. Por que é que nós não devemos gostar da Le Corbusier? Ótimo. Agora, a Tramontina faz belíssimas panelas. Tem panelas feitas artesanalmente de ferro em Minas Gerais que são um espetáculo e que são exportadas. Então, assim, o fato de você achar que a Le Corbusier é uma belíssima panela não significa que uma belíssima panela brasileira tem que ser maltratada, que não se fala, chutada, que se diga, não, só se for importada da França ou importada dos Estados Unidos. Então, acho que isso aí, de facto, é um fator cultural. O que é fator cultural? De abarcar o mundo e entender que as peças se colocam de acordo conforme a sua qualidade e a sua utilização, e não necessariamente são estrangeiras. O Brasil produz histórias e produtos e empresas... Olha, você falando isso emociona. Mas assim, tá bom, ótimo. Você também é um fofinho que se emociona. Mas a grande questão é o seguinte, Ricardo, é preciso que alguém leve isto em consideração um dia, porque senão... sério, né? E sério, porque nós estamos continuando a fazer bobagem todos os dias com uma série de coisas inúteis, só porque as pessoas ficam, então, é importado. Você não tem... Você quer uns copos importados? O próprio vendedor que vai no restaurante, olha, sabe o que é? Tem umas taças de vinho aqui importadas. Eu disse, e? Você tem alguma nacional que eu possa ver também boa? E tem. E o problema é que tem. Então, assim, é uma transição... aquilo que eu te falei. Cultural, né? Cultural. Eu não sou nacionalista de nada. Acho que o nacionalismo exacerbado leva a radicalismos, leva a posições xenófobas, enfim. Mas
Precisamos de entender o que é um terroir e defender o nosso terroir. O terroir, as pessoas, o terroir é só do vinho. Não, o terroir é aquilo, eu muitas vezes falo isso, quando as pessoas dizem, mas este vinho vem de terroir, qual é o terroir do vinho? Antigamente se confundia terroir com a quinta, com a terra, o Douro é do terroir. São as pessoas, são os hábitos, são a forma de olhar para o mundo, é a sustentabilidade desse espaço, é a possibilidade da integração entre a natureza e o produto que se faz. Então, assim, é preciso cuidarmos disso. O Brasil, quando eu cheguei aqui, tinha meia dúzia de vinhos que a gente conhecia. Hoje temos mais de 150 marcas que estão no mercado, segundo uma última pesquisa. Aliás, eu vi isso na The President, na tua revista. Ou seja, você vê hoje que tu próprio, na tua revista, você vê que antigamente você tinha um vinhozinho aqui brasileiro, outro ali, outro... Hoje você tem feiras. O Sérgio Queiroz é um cara que faz feiras de vinho brasileiro todos os anos, cada vez é mais, cada vez é melhor, cada vez ganha mais títulos. Por que é que você não há de beber vinho brasileiro? Qual é o problema? Não, quero um importado. Então acho que isso é um fator, é um fator que precisa ser repensado e sob o ponto de vista é que as nossas, a nível mundial, as nossas lideranças políticas são muito fracas, né? A nível mundial, estamos num momento de falta de lideranças políticas a nível mundial. Toda a gente muito fraco, toda a gente muito pouco pensando na objetividade que é liderar o mundo, liderar um país, liderar os seus cidadãos, dar condições de vida, dar condições de crescimento, de educação. E temos... são fases da vida, né? Neste momento estamos numa fase de uma tristeza de qualidade de dirigentes mundiais que dá dó. Obrigado. Que fofinho. Não é brincadeira, não. Não é. Falando não é brincadeira. Sensacional. Ricardo, eu acho que eu brinco contigo para te dizer o seguinte, sabe que a vida, outra coisa boa de viver no Brasil, é de você não precisar ser sério todos os dias, sério no sentido de... eu, quando te vejo, a gente... fala de montões de coisas sérias e somos capazes de tomar uma taça de vinho, nos divertirmos e contarmos uma piada. Exatamente. Isso, noutros países, aliás, eu adoro as suas piadas. Um restaurante é uma operação de guerra, né, chefe? Com sua formação em comunicação, ajuda a medir conflitos e liderar equipes tão diversas. Olha, acho que o fato de você mexer com comunicação, ele te ajuda de uma forma genérica entre os vários setores. O restaurante é constituído por pessoas... as equipes de restaurantes, não é só o meu, mas as equipes de restaurantes são constituídas por pessoas de vários níveis culturais diferentes. Hoje em dia, com uma grande participação de estados diferentes. Cozinha hoje é dominada praticamente por estados do Nordeste, garotos do Nordeste que vieram fazer para cá a vida. São muito bons, viu? Não, então, você, por exemplo... Pelo menos eu achei. Olha, eu vou falar um negócio para você. Olha, o Ceará... Você pega um cozinheiro do Ceará, você sabe que ele trabalha bem com faca. Sabe que ele é... Dá até medo. Sabe, porque o cara tem muita relação com peixe, muita relação com... Então, hoje os restaurantes, o backstage dos restaurantes de São Paulo, de uma forma geral, tem muito nordestino. E começam a aparecer alguns imigrantes também, pessoas de outros países, venezuelano, etc., que estão trabalhando em restaurantes. Eu penso que o fato de eu ter... Você sabe uma coisa? Eu vou trabalhar muito feliz todos os dias. Eu tenho esse lado da comunicação minha, é que eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, eu tenho esse lado suíço de buscar a perfeição, de buscar a excelência, e tenho o outro lado meu de conseguir integrar as diversas peças, e talvez por ter trabalhado com comunicação, acho que você tem razão. Muito bom. Traz o chazinho lá. Eu queria encerrar aqui e perguntar para você qual o conselho que você daria. Muitos CEOs e CMOs hoje ouvem e amam gastronomia. Qual é a principal lição da cozinha para profissional que pode ser aplicada na diretoria de uma grande empresa? Olha, na sua opinião. Olha, eu já dei algumas palestras, já fiz algumas consultorias em empresas que não têm nada a ver com gastronomia por isso. Eu acho que a cozinha e o esporte têm uma coisa, pelo menos uma coisa em comum, que é que nós podemos transportar para a grande empresa, para as grandes corporações, etc., que é a disciplina. Isso é a primeira parte.
Então, uma cozinha tem que ter uma disciplina. Não é por acaso que a gente chama ainda brigada, a história da brigada, o chefe, subchefe, primeiro oficial, meio oficial, porque, de facto, a cozinha ela exige um ordenamento e uma disciplina e um posicionamento. Cada um sabe o que está fazendo para chegar àquele prato final. Cada um lava o prato, o outro corta legumes, o outro está fazendo o molho, o outro está cuidando da carne ou do peixe, o outro monta e o outro termina. Então, assim... essa disciplina é uma coisa que pode ser, de fato, transportada. Esse conceito de disciplina, conceito de limpeza, conceito de fazer bem e rápido para muitos CEOs e para muitas empresas. A segunda é o julgamento. Desde a expansão da internet para cá, nós somos julgados a cada 5 minutos. Ou seja, antigamente você ia num restaurante e comia um prato e, por exemplo, estava salgado. Aí você chamava o maître e dizia, olha, meu amigo, o meu prato veio salgado. O maître, educadamente, voltava, chegava lá, senhor Ricardo, é verdade, vou fazer outro prato novo. Hoje ninguém faz isso. Hoje o cara come, o garçom lhe pergunta se está bom, ele abana a cabeça enquanto está com o celular e 2 minutos depois ele está a escrever uma crítica no Google dizendo que o prato está salgado e ele não falou nada com ninguém dentro do salão, porque hoje a história das classificações, a história de todo mundo querer ser crítico e querer em internet é gigantesca. Então a gente acaba por ser julgado a cada prato, cada saída da cozinha. Eu tenho uma frase na cozinha que digo para os meus funcionários, diz assim, cada prato é único. Porquê? Porque você não adianta fazer um bacalhau bem feito aqui e dali a 5 minutos o bacalhau estar mal feito, não se ter com a mesma perfeição. Então é uma linha de montagem que você tem que fazer legal, gostei. Bem feita. Cada prato é único. Cada prato é único. Então, porque a gente é julgado imediatamente, é muito difícil nos julgarem pelo conjunto da obra. Antigamente era pelo conjunto da obra. Hoje em dia cada prato, o cara está ali, escreve em 5 minutos, põe uma nota no Google, no TripAdvisor, sei lá onde. O que eu falo e que muitas vezes alguns empresários e alguns CEOs que são meus amigos e que fazem a gentileza de ser meus clientes me ouvem, o restaurante, a comida leva a relações que às vezes são institucionais e que outras vezes podem sair do institucional e nos levar a encontrar sinergias com outras pessoas. O estar à mesa é uma coisa muito boa. O você conversar e ter o alimento e a bebida de uma forma geral como pontos de apoio para outras atividades é muito interessante. Eu já fiz um show cooking uma vez para gerentes de uma empresa aí e falei da importância das varandas gourmet que começaram a ocupar. Quando eu cheguei no Brasil não existia varanda gourmet, existia churrasqueira, a área de lazer churrasqueira. Hoje em dia todo mundo tem uma varanda gourmet. Todo mundo passou a gourmetizar principalmente a pandemia. Os encontros entre amigos. Antigamente você se reunia ao lado da piscina numa churrasqueira. Então acho que essas transformações... Tertúlia. Achou? Então acho que essas transformações, e eu falei isso da vergonha, só para e nós falámos das facas, um amigo meu médico, um dia me disse, chefe, na urgência do hospital às segundas-feiras cada vez está chegando mais executivo com cortes nas mãos. E eu disse, mas como assim? É porque pessoas que não têm experiência e que já têm um pouco mais de dinheiro compram facas gigantescamente boas e depois estão tentando fazer as suas receitas com umas facas que são absolutamente animais e não têm experiência e cortam o dedo. Ai. E eu tratei disso nessa palestra e havia muita gente que me dizia isso, ou seja, aí eu comecei pelo início, olha, como se manuseia uma faca, não precisa de comprar 50 facas, só uma grande e uma pequenininha para cortar alimentos está ótimo. E comecei a juntar as pessoas à minha volta, a dar exemplos do que isso é importante. Então, resumindo, acho que a própria gastronomia, o prazer que é de se alimentar e ser alimentado, o prazer que é de criar pratos, de fazer comida com os amigos, de juntar à volta, pode ser um belo hobby, um belo ensinamento para muitos CEOs que às vezes são secos, são mais radicais só naqueles seus objetivos, que às vezes podem dar uma viradinha para um pouco de lazer e de prazer. Chefe Eduardo, foi uma honra ter você aqui hoje. A honra é minha. Eu queria finalizar como comecei.
tenho a honra de te acompanhar neste teu processo de profissional há pelo menos 10 anos e te dar os parabéns que as coisas estão indo bem e cada vez mais você está num belíssimo caminho. Muito obrigado, foi uma honra. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.